Sejam muito bem-vindos a esta análise. Olha, hoje a gente vai literalmente desconstruir e reconstruir tudo o que a gente entende sobre riqueza. E já aviso, o nosso papo aqui não é sobre aquelas planilhas complicadas ou juros compostos chatos, tá? A ideia é provocar uma mudança de paradigma daquelas bem profundas sobre o que realmente significa ter recursos financeiros. A verdade é que a verdadeira riqueza opera sob regras que a grande maioria simplesmente ignora. O material que a gente vai explorar hoje traz uma visão fascinante, quase biológica mesmo, sobre as finanças. É uma chance incrível de enxergar a economia por uma lente totalmente nova, onde o valor e a circulação é que ditam as regras do jogo. Bora lá? Sabe aquela frustração universal que quase todo mundo já sentiu na pele? Aquele sentimento de que, não importa o quanto a gente ganhe, o dinheiro simplesmente parece escorrer pelas nossas mãos. Pois é, escorre feito água, né? A lógica comum diria, bom, é só ganhar mais que resolve. Mas a nossa experiência prática mostra bem o contrário. Muitas vezes, um aumento na renda vem acompanhado de um esgotamento financeiro ainda maior. Loucura, não é? A resposta para esse mistério não está na matemática pura e simples, mas na essência de como os recursos se comportam de verdade. Essa sensação de que o dinheiro evapora é um sinal claro de que a gente está lidando com as finanças de um jeito totalmente contrário à natureza delas. Então, para a gente entender direitinho por que esses recursos somem, vamos direto para a nossa primeira seção, a natureza do dinheiro. Aqui tem uma metáfora que é, sem exagero, absolutamente brilhante. O dinheiro é como se fosse o sangue no nosso corpo. Pensa só na estagnação. Guardar moedas num pote sem nenhum propósito não transforma esse dinheiro num vinho bom que melhora com o tempo. Na verdade, isso cria uma espécie de coágulo financeiro. Pensa bem, quando o sangue para de circular, ele coagula, certo? A vida vai parando, a paralisia toma conta. E olha, o dinheiro detesta ficar parado desse mesmo jeito. Ele fica lento, pesado, totalmente sem energia. Mas, por outro lado, foca na circulação. Quando o sangue é bombeado rápido pelo corpo, nossa, ele gera vida, energia, vitalidade, movimento. O dinheiro exige exatamente a mesma coisa. Ele precisa fluir, financiar ideias, comprar serviços, ser investido e fazer a economia girar. Reter dinheiro só pelo acúmulo puro e simples é ir contra a regra número 1 da sobrevivência econômica. E é exatamente isso que nos leva à nossa segunda parte, os 3 perfis financeiros, e como a gente se relaciona com tudo isso. O primeiro perfil é o que chamamos de o escravo. Imagina aquela pessoa que abre o aplicativo do banco umas 10 vezes por dia, vivendo num pânico constante, apavorada com a ideia de perder o que tem. O foco dessa pessoa não está em criar, nem em aproveitar a vida, está única e exclusivamente em não perder. E a ironia da coisa é que esse medo crônico gera exatamente aquela estagnação que a gente acabou de conversar. Quem age como um escravo do dinheiro se agarra tão forte aos recursos que acaba bloqueando qualquer circulação saudável. Deixa o medo ditar cada pequena decisão e, no fim das contas, acaba aprisionando o próprio potencial de crescer. Aí a gente tem o segundo perfil, o tirano. Aqui a coisa fica complicada porque é uma distorção perigosa do poder. O tirano não tem medo de perder dinheiro. Pelo contrário, ele transforma o dinheiro numa arma. Os recursos são usados estritamente para humilhar os outros, para inflar o próprio ego e criar uma hierarquia super tóxica. Gente, isso definitivamente não é gerar valor de verdade. É um uso totalmente destrutivo daquele fluxo vital onde a riqueza só serve para criar divisões, gerar ressentimento em vez de construir algo que preste para a sociedade. E isso nos traz para o terceiro e último perfil, que é o mestre. Esse é o estado ideal, a chave de ouro para dissolver aquele coágulo financeiro de vez. O mestre não morre de medo de perder como escravo, e muito menos quer oprimir os outros como tirano. Para o mestre, o dinheiro é uma ferramenta, é um instrumento prático, feito para servir, para ser útil. Nas mãos de um mestre, o recurso flui de um jeito supernatural e saudável. Ele gera vida, resolve problemas, fomenta o crescimento ao redor. O foco principal está no serviço e na utilidade. É isso que permite que a riqueza cumpra o seu papel de verdade. Entender e adotar essa mentalidade é literalmente o que destrava a nossa capacidade de prosperar. O que nos obriga a fazer uma mudança de chave essencial, que a gente explora agora na seção 3, redefinindo a prosperidade. Olha só, o senso comum sempre ensinou pra gente que prosperidade é ter uma montanha gigantesca de dinheiro guardada a 7 chaves, não é? Mas cá entre nós, aquela montanha de dinheiro intocada debaixo do colchão não é prosperidade. É só um travesseiro muito, muito desconfortável. A prosperidade real, aquela que se sustenta a longo prazo, é definida como uma capacidade dinâmica. É a nossa habilidade ativa de continuar gerando valor para o mundo. Então não tem nada a ver com aquele saldo parado no banco ganhando poeira. Tem a ver com a nossa competência de criar soluções e causar um impacto positivo de um jeito constante. Agora, prestem muita atenção, porque essa é sem dúvida uma daquelas revelações que mudam o jogo completamente. É uma grande ilusão achar que o nosso tempo por si só tem que ser pago. A gente ouve muito aquele mito de trocar tempo por dinheiro, certo?
Mas a realidade nua e crua é outra. O mercado simplesmente não paga pelo nosso tempo. Pensa bem, se o tempo fosse a moeda oficial, estava todo mundo empatado. Todo mundo ganharia a mesmíssima coisa. O que o mercado recompensa, de um jeito bem pragmático, é o valor que a gente entrega dentro daquele tempo. Duas pessoas podem muito bem trabalhar as mesmas 8 horas, mas a pessoa que resolve um problema mais complexo, que entrega mais valor, é quem vai levar maior recompensa. É a separação total entre o que marca no relógio e o que entra na carteira. E é com essa ideia que a gente chega na seção 4, o efeito colateral. Aqui está o grande pulo do gato. É uma virada mental que transforma a riqueza. Ela deixa de ser aquele alvo que a gente corre atrás o tempo todo e passa a ser um subproduto inevitável. E isso acontece em 3 passos bem lógicos. Passo 1. Parar de perseguir o dinheiro. Correr atrás do dinheiro só afasta ele da gente, porque a nossa motivação fica egocêntrica. Passo 2. A gente precisa passar a caçar problemas reais para resolver. O mundo está lotado de dificuldades, de atritos que precisam desesperadamente de uma solução. E aí entra o passo 3, dominar as competências novas para resolver esses problemas mais cabeludos. Quando a gente se transforma em um solucionador de problemas de alto valor, bingo! A recompensa financeira deixa de ser a nossa obsessão e vira só um efeito colateral matemático, totalmente inevitável. E tudo isso acaba desaguando nessa conclusão que é honestamente fenomenal. O universo não funciona na base de lista de desejos. Muita gente passa a vida inteira só desejando, né? Desejam ganhar na loteria, desejam aquela promoção mágica que cai do céu, desejam ficar ricos do dia para a noite. Só que as recompensas são entregues estritamente na proporção da nossa capacidade de gestão. É isso mesmo. O nível de responsabilidade e de complexidade que a gente consegue gerenciar sem surtar é o que dita a quantidade de recursos que vai fluir na nossa direção. O desejo, no fim das contas, não importa nada. A competência, meus amigos, é tudo. Então, para a gente fechar essa nossa análise de hoje, eu quero deixar uma reflexão bem provocativa aqui. Se a riqueza flui como sangue nas veias, se ela recompensa quem gera valor em vez de só gastar tempo, e se o universo só entrega nas nossas mãos aquilo que a gente dá conta de administrar, antes de ficar desejando um fluxo de dinheiro gigante na conta, a pergunta que não quer calar é: o que nós somos capazes de gerenciar hoje? Quais são as competências que a gente precisa dominar agora mesmo para conseguir expandir o nosso recipiente lá na frente? Fica aí essa reflexão poderosa que com certeza tem tudo para transformar completamente a nossa relação com a responsabilidade, com o valor que a gente entrega e, claro, com o nosso próprio sucesso. Até a próxima.